Olá, tudo bem com você? Para quem não me conhece, eu me chamo Adriana Borges, congrego na igreja de Casablanca e hoje eu tenho uma palavra para você. Nós, as mulheres, estávamos meditando no livro de Neemias. Nós estávamos fazendo a leitura da palavra de Deus no livro de Neemias. E o capítulo 7 me chamou a atenção no final. É ela que eu quero compartilhar com vocês. A Bíblia vai falar que Neemias estabelece guarda e faz uma relação dos que primeiro vieram em Jerusalém. Capítulo 7 de Neemias, do versículo 1 ao 4, apenas esses 4 versículos, porque ele é enorme e eu só quero falar sobre esses versículos e deixar aqui para a meditação de você. Sucedeu mais que depois que o muro foi edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas. E nomeei Anani, meu irmão Ananias, o maioral da fortaleza, sobre Jerusalém, porque era homem fiel, temente a Deus, mais do que muitos. E disse, não abra as portas de Jerusalém até que o sol se aqueça. E enquanto assistirem ali, feche as portas e vos trancai, ponhai guarda dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda, cada um diante da sua casa. E era a cidade larga, de espaço grande, porém pouco havia dentro dela, e ainda casas não estavam edificadas. Esse capítulo 7, né, enfatiza que os muros já estão prontos. Neemias prioriza a segurança, né? E ele começa a estabelecer ali pessoas, né? Começa a lhe dar ordens de qual momento que aqueles portões eram para ser levantados, né? E um pouquinho ali da história, pensando sobre os muros, eles eram levantados nas cidades, né? Eles eram erguidos e por isso o propósito que Neemias estava ali querendo edificar esses muros. Neemias foi bravamente, Neemias foi perseverante. Neemias, ele foi um homem resiliente ali, né, na construção desse muro. Ele não parou diante das pessoas que se levantaram, né, Sanbalate e Tobias. A princípio, né, quando nós já lemos, já meditamos, porque se você não leu, eu te convido a ler o livro de Neemias, porque ele é incrível. Vai falar no primeiro capítulo que Neemias se pasma, chora, né, e quem não ficaria, né? Quando chega uma circunstância ruim, a nossa situação, nosso momento, às vezes, humano, às vezes é de chorar. Mas eu e você que conhece o Senhor, talvez você que está me ouvindo aqui não conheça, eu vou te contar um segredo. Diante das lutas, das dificuldades, Deus nos chama. Sabe para quê? Não para nos prostrar, não para ficarmos chorosos diante das circunstâncias. Sim, tem questões que nos deixam assim, mas tem um segredo que se chama oração. E Neemias, ele orou, e Deus deu ali para ele meios para ele chegar ali até a cidade de Jerusalém. Deus deu condições financeiras, né, as madeiras. Mas eu quero aqui enfatizar o capítulo 7, né, que esse é o versículo que Deus me chamou a atenção, né? Então, os muros, eles eram ali levantados e tinham um propósito para isso, né? Assim como uma casa tem os muros que separam de um vizinho para o outro, a cidade, né, as cidades antigas, então tinha a cidade e ao redor se faziam os muros. E tinha um porquê tudo isso, né? Para que outros povos não viessem, se bloqueassem, para que a cidade ela não ficasse vulnerável, abertas, né, a tantas questões, doenças, né, animais que pudessem entrar ali, né, diante daquela cidade. Enfim, então Neemias já tinha reconstruído, né, nesse capítulo aqui que nós estamos, que eu acabei de ler. E ele prioriza, né, a segurança, né, e dá ordem ali aos portões, fala qual horário que é para ser aberto, porque não, antes, né, ele fala aqui no versículo 3, até que o sol se aqueça, né, muito cedo, talvez antes do sol se pôr, talvez não conseguiria ver quem estivesse vindo, né, mercadores, seja quem viesse lá do outro lado. Então, tinha toda uma ordem, tinha toda uma estratégia, uma segurança, né, fechem as portas, né, e ele fala, trancai-vos, né, tem um momento certo para ela abrir, trancai essas portas, e ele fala, põe guardas, um diante da casa. Ainda a cidade ainda ela estava larga, ainda estava sendo edificada, ainda havia pouco povo diante daquela cidade, né? Pouco povo havia dentro dela, a Bíblia vai falar pra gente. E aí eu quero falar duas coisas que me chamam a atenção nessa palavra. Uma delas é que Deus convoca, Deus chama pessoas tementes. Deus chamou Anani, homem temente e fiel mais do que muitos. Olha que coisa, gente. Será que Deus não me chamou, te chamou, mulher, homem, temente, mais do que muitos? Não para mim agora é sempre do Senhor. Para um tempo como este, para reconstruir o muro, aonde quer que Deus te colocou. Eu não sei aonde Deus te chamou, aonde que Deus quer que você faça uma reconstrução, que Deus te levante como Anani, como foi aqui nesse capítulo que eu acabei de ler. E outro ponto aqui importante, né, que após a reconstrução, né, após tudo isso, a organização, né, a organização e a segurança, né, e diante de tudo isso teve um homem que foi nomeado, foi um homem que foi separado para estar ali à frente. E o outro ponto que eu quero falar feche em nome de Jesus as brechas, tampa em nome de Jesus Cristo, esteja como sentinela, esteja como guarda, como Anani, diante da sua casa, diante da sua família, diante do seu trabalho, das pessoas, que as pessoas possam ver você como temente, um homem que teme ao Senhor. Né? E quantas coisas nós poderíamos aqui falar, né? Quais são as qualidades de um homem temente, né? Para que alguém possa olhar em mim, olhar em você e ver a presença de Deus, né? Para tudo isso, né? Para que Deus seja glorificado, para que no nome de Jesus, aquilo que era perda, aquilo que era tristeza, aquilo que era tanta circunstância para Neemias, aí lá no capítulo 7, o Senhor vem aqui já falando, né, da reconstrução. Eu fico imaginando
Neemias já fazendo essa organização, fazendo já tudo isso, e ali a alegria, né? Já separar ali os porteiros, separar os cantores, separar o levita. Será que Deus não te chamou num tempo como esse? Não sei para qual ocasião. Um porteiro, como levita. O que Deus te chamou? Se levante em nome de Jesus como homem, mulher, temente ao Senhor. Que Deus fale melhor no seu coração. Um grande abraço, fique com Deus.